Como escrever um depoimento? Descrevendo o problema. Apresente-se. Comece seu depoimento com algumas informações pessoais que possam dar mais peso à declaração ou que tornem sua opinião mais valiosa. A quantidade e o tipo de informações a incluir a seu respeito vão depender do produto ou serviço prestado. O testemunho precisa ser relativamente curto. Por isso é importante deixar de fora informações irrelevantes. Se está escrevendo um depoimento sobre um shampoo para cachorros, por exemplo, o fato de ser um cuidador de cães é muito relevante. No entanto, se está escrevendo um testemunho para um profissional de educação física, sua profissão não tem a menor importância. Fale sobre a situação. Mencione o problema que estava enfrentando antes de experimentar o produto ou contratar o serviço em questão. Seja breve, mas inclua fatos específicos. Os detalhes permitem que as pessoas, ao lerem sua declaração, possam comparar o antes e o depois. Mostrar as evidências torna o depoimento mais útil. Como o testemunho não pode ser muito longo, inclua apenas os fatos diretamente afetados pelo produto ou serviço. Por exemplo, se o problema estiver relacionado ao gerenciamento das redes sociais da sua empresa, você pode dizer: a página do meu negócio no Facebook só tinha 10 seguidores e uma média de apenas uma visualização por dia. Fale sobre as tentativas de solução. Se forem relevantes, você pode incluir uma ou duas linhas sobre outros produtos ou serviços usados para tentar resolver o problema. Descreva as falhas cometidas nessas investidas. Falar sobre as tentativas pode ser ainda mais positivo caso tenha tentado uma solução com o concorrente direto da empresa sem que o problema tenha sido resolvido. Continuando com o exemplo das redes sociais, você pode escrever: contratamos a social media X para gerenciar nossas contas. Mas depois de 30 dias eles não conseguiram trazer nenhuma visualização ou novo seguidor para a página. Inclua um comentário sobre tentar várias alternativas e nenhuma ter dado certo. Os leitores vão criar uma certa empatia com você e isso vai gerar o interesse deles em ler a história toda. Mencione os obstáculos. Todo produto ou serviço tem seus altos e baixos. Se, por alguma razão, você tiver tido um problema anterior com o indicado, fale sobre o assunto antes de passar para a parte da solução. Os custos geralmente são os maiores obstáculos. Você pode dizer, por exemplo: relutamos antes de contratar a social media Z porque o valor deles era o dobro do que a social media X estava cobrando. Mas depois que a X deixou de cumprir o contratado, decidimos dar uma chance a Z, e foi a melhor decisão. Mostrando os benefícios. Descreva como o produto ou serviço soluciona o problema. Comece um novo parágrafo enfatizando o produto ou serviço, ressaltando 2 ou 3 fatos. Apresente o produto ou serviço e fale sobre as vantagens dele. Em seguida, fale especificamente sobre a razão de você tê-lo comprado ou contratado e sobre como ele o ajudou. Exemplo: a meta da social media Z é aumentar nosso alcance nas redes sociais através de postagens divertidas e informativas. Desde que contratamos a empresa, nosso negócio ganhou 237 novos seguidores e nossas vendas aumentaram em mais de 30%.
Ressalte a abordagem única ou criativa do contratado. Se houver algo a respeito do produto ou serviço da empresa que a diferencia da concorrência, fale especificamente sobre isso. Fale sobre o atendimento ao consumidor e explique como essa atenção especial soluciona o seu problema. É interessante descrever suas expectativas, caso essas informações sejam relevantes, para destacar a eficácia do serviço prestado. Por exemplo, eu não esperava que a social media Z nos desse mais do que 20 ou 30 novos seguidores. Mas eles encontraram uma maneira de trazer 10 vezes mais pessoas do que o esperado. Inclua um comentário pessoal. Se a pessoa responsável pelo atendimento dedicou uma atenção especial, ou se a empresa foi além do esperado, escreva sobre isso. Caso um funcionário tenha trabalhado diretamente na solução do seu problema, mencione o nome dele também. Os comentários pessoais significam muito para as pessoas a quem são direcionados, e podem ajudar os empregadores a identificarem e recompensarem os melhores funcionários. Se alguém o deixou positivamente impressionado, mencione a pessoa no depoimento. Ao passo que toda a equipe fez o possível para solucionar o problema. Sandra foi além e dedicou um tempo para conhecer a companhia e entender nossas necessidades. Não teríamos conseguido sem a atenção e a dedicação dela. Use exemplos específicos para gerar mais impacto. Volte à descrição do problema que você precisou enfrentar. Os exemplos que você mencionou para mostrar os resultados devem ser os mesmos usados na descrição. Assim os leitores podem comparar um ao outro facilmente. Por exemplo, se a contratação da empresa de gerenciamento das redes sociais teve como base seus números baixos nas mídias, mencione especificamente quantos seguidores você tinha antes e quantos passou a ter depois de determinado período. Explique como os obstáculos foram superados. Caso tenha mencionado algum empecilho na primeira parte do depoimento, explique aos leitores como a situação foi resolvida e como se encontra atualmente. Por exemplo, se estava cético em relação ao uso do produto ou à contratação do serviço por causa dos altos custos, pode dizer: eu estava preocupado porque o valor cobrado pela social media Z era alto. Mas depois do sucesso na prática, estamos convencidos de que valeu cada centavo. Encerrando o depoimento. Resuma a experiência. Use o terceiro parágrafo para resumir como o produto ou serviço resolveu o problema. Se quiser, pode falar também porque decidiu escrever um testemunho. Você pode dizer que a empresa pediu para você falar sobre a experiência. Por exemplo, quando Sandra, da Social Media Z, perguntou se eu poderia escrever um depoimento sobre o serviço deles, concordei na hora. Eles conseguiram aumentar nossos números em 300% e dar uma projeção muito maior ao nosso negócio. Deixe claro se indica o produto ou serviço. Pode parecer óbvio, mas o melhor depoimento é aquele que diz especificamente se você indica ou não o produto ou serviço contratado. Dependendo do que seja, você pode mirar pessoas específicas. Eu indico a Social Media Z principalmente para os pequenos negócios que buscam se estabelecer na comunidade. Inclua uma chamada para ação imediata. Você pode encerrar seu depoimento com uma recomendação, caso se sinta à vontade.
pode encerrar incentivando as pessoas a entrarem em contato com a empresa. Se você tem um pequeno negócio e está tendo problemas de presença nas redes sociais, entre em contato com a Social Media Z imediatamente. A primeira reunião é gratuita. Você não tem nada a perder.